Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui com vocês, para nós estarmos ministrando, recebendo a palavra do Senhor no nosso curso de maturidade no Espírito. Quero convidar você nesse momento, aí na sua casa, a fechar os seus olhos, a falar com o Senhor, pedindo o Espírito de revelação, de sabedoria, o pleno conhecimento da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Pai de amor, nós oramos e te damos graça e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós e guardado as nossas vidas. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estavam assistindo nesse momento, que o Senhor vai derramar da sua sabedoria, que o Senhor vai derramar da tua provisão sobre a vida deles, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, dando continuidade à nossa matéria, o arrebatamento e a volta de Jesus, hoje nós vamos falar sobre as 3 perguntas dos discípulos sobre o fim dos tempos. Então, lá no capítulo 24 e 25 de Mateus, tratam de profecias relacionadas aos judeus, e à igreja e aos gentios. Então, no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, está falando de profecias que tratam do povo judeu, da igreja e do povo gentil. Então, fora o livro de Apocalipse, esses 2 capítulos trazem as mais significantes profecias para essa presente era, para esse momento específico, para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus e todo o livro de Apocalipse estão falando de coisas que nós estamos passando nesses momentos. Nós cremos que estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos momentos antes do arrebatamento e da volta do Senhor. Estamos prestes a ver, se não for essa geração, eu creio muito que seja no máximo a próxima geração. Então lá no verso 1 e 2, o Senhor profetiza que o templo de Jerusalém seria destruído. Então essa destruição do templo e a sua futura reconstrução são 2 pontos importantes da profecia bíblica. Então, Jesus fala que o templo seria destruído e reconstruído. Então lá no século XIX, nos meados do século XIX, os pregadores, Spurgeon e Moody, eles não podiam compreender perfeitamente o que hoje nós podemos entender. Eles não tinham essa visão, eles não sabiam ainda, porque não havia acontecido algumas coisas que nós já passamos. Então, eles não podiam compreender completamente o que hoje está diante dos nossos olhos. Então, para eles, a terra de Israel, que naqueles dias, no século XIX, era chamada de Palestina somente. Era apenas um lugar infestado de malária e habitado por poucas pessoas, alguns beduínos. Hoje nós, porém, vemos os judeus vivendo em sua própria terra. Então esse é um sinal indiscutível que estamos perto do fim. Então para que o fim, descrito através da Bíblia, Israel precisava ser reconstruído, ser novamente uma nação. Então, para que as profecias bíblicas se cumpram, é necessário que Israel voltasse e esteja na sua terra. Então nós somos a geração que viu o cumprimento dessa profecia. Então lá em 1948, após a Terceira Guerra Mundial, após a atrocidade que foram feitas com os povos judeus, nós sabemos que o nazismo foi totalmente contra o povo judeu, exterminou milhões e milhões de judeus e após a Terceira Guerra Mundial, a ONU se reuniu e determinou que Israel voltaria a ser uma nação. Antes disso, os povos judeus tinham sido espalhados por toda a terra, por vários países. Até hoje, há muitos pessoas judeus que foram viver, suas famílias foram lançadas para fora por conta da guerra, por conta de todas as guerras que viveram lá atrás. Então, novamente, em 1948, Israel se tornou uma nação. Então, estabeleceu que os judeus agora teriam uma pátria. Lá em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém é conquistada e voltou a ser a capital do povo de Israel. Então, esse certamente foi um marco profético estabelecido por Jesus
lá em Lucas 21, no verso 20 e 24. Interessante, irmãos, que nesse ano nós vimos algo acontecendo a respeito até da questão da capital Jerusalém. Muitos países não consideram que Jerusalém é a capital de Israel. Consideram que Tel Aviv é a capital, mas para o povo, Jerusalém é a capital. Amém? Então, Lucas 21, verso 20 diz: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que há escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então a profecia de Jesus a respeito da destruição do templo, se cumpriu lá no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito sitiou e destruiu Jerusalém, espalhando os judeus por todo o mundo. Então, num fenômeno conhecido como a diáspora. Então, todos os judeus, quando Tito sitiou e destruiu Jerusalém, eles foram praticamente expulsos dali e foram dispersados por todo o mundo. Então, por 2000 anos, e ainda hoje, há judeus em todas as nações do mundo. Então, Jesus disse que 2000 anos seriam, 2000 anos seriam o tempo dos gentios. E nesse tempo, Jerusalém seria pisada por eles. Mas então, em 1967, os judeus tomaram Jerusalém de volta. Então, mas tudo isso são sinais, que nós estamos vivendo os dias proféticos e o fim cada vez mais se torna próximo. Então, esses são sinais, pontos que nós que temos para enxergar, para ver o que está acontecendo, o que está por vir. A volta, o arrebatamento dos vencedores da igreja, e a vinda do nosso Senhor para reinar por 1000 anos. Então, sei que alguns que dizem exatamente o contrário, afirmam que hoje as coisas são como tem sido por 2000 anos. Então, mas Pedro diz que o Senhor se retarda a sua volta por causa da sua misericórdia. Então 2 Pedro 3,9 diz isso: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Um dos sinais é que o Senhor ama o homem, o Senhor ama o ser humano, e por isso ele retarda a sua volta. Retarda o dia que ele virá julgar, para que todos possam se arrepender, para que nós possamos ter tempo para pregar o Evangelho e para os nossos familiares, para as pessoas que estão perto de nós. Mas nós precisamos ter esse senso de urgência, esse senso que está às portas, esse entendimento que nós não podemos perder tempo de levar a palavra da graça, o Evangelho da graça às pessoas que estão próximas de nós. Então, nós sabemos que essas profecias de Mateus 24 e 25 são para os judeus, e uma parte para a igreja e uma parte para os gentios. Então nós falamos da parte dos gentios. Então, uma parte para os judeus, outra parte para a igreja. Então, para compreendermos as profecias lá de Mateus 24, precisamos entender que uma parte se refere para os judeus e a outra parte se refere para a igreja. Então é extremamente importante definir qual parte é para os judeus e qual a parte que é relacionada para a igreja. Então lá no verso 31, estabelece a linha, uma linha divisória. Então do verso 1 ao 31, tudo se relaciona aos judeus. E do verso 32 e até Mateus 25, até o versículo 46, está relacionado à igreja. Então essa divisão é baseada em evidências do próprio texto. O próprio texto mostra isso. E nós vamos olhar sobre algumas dessas evidências. Então, por exemplo, o inverno no verso 20 é literal, uma vez que é difícil fugir no frio do inverno.
Mas vamos, para compreendermos melhor, vamos ler Mateus capítulo 24. Até o verso 31. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os interrogaram para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este o evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e a uma a outra extremidade dos céus. Então, você percebe, até aqui é a parte relacionada aos judeus. Mas a partir do verso 32, do capítulo 24, começa a se falar para a igreja. O sinal da figueira. Então aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos estiverem, as suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que verão está próximo. Assim também, quando virem todas as coisas, saibam que está próximo às portas. Então, por exemplo, o inverno, como nós vimos aqui, é literal. Uma vez que é difícil, fugir no frio do inverno. O sábado também é literal, mas o verão mencionado no verso 32 deve ser interpretado de forma espiritual, porque ele se refere a
vinda do reino, e a figueira é um símbolo de Israel. Então lá no verso 26, o interior da casa é literal, mas a casa mencionada, né, no verso 43, deve ser interpretada um pouco mais para frente, espiritualmente. Então o que diz respeito aos judeus é literal, mas ao que se diz respeito à igreja é de forma simbólica. Então a parte anterior do verso 31 é cheia de menções judaicas, como os lugares santos, como no verso 15, como no verso 16, Judéia, sábado, no verso 20, mas a parte depois do verso 31 não possui nenhuma restrição, né, de forma terminológica. Então as coisas mencionadas antes do verso 31 são de natureza física, mas depois do verso 31 tudo tem aspecto moral. Então vamos continuar a partir do verso 32. E aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dêem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois se pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, a sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens, e deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu
o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido os 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e diz: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois quem tem mais será dado, e ao que tem grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Então, olhando para tudo isso, nós vemos, né, que quando se refere aos judeus, o texto, a palavra se fala de forma literal, mas quando se refere à igreja, é um aspecto moral. Amém? Então, uma vez que os judeus ainda estão, né, esperando o Messias, os falsos cristos são mencionados antes do verso 31, mas não se menciona nada sobre falsos cristos depois do verso 31, porque é a parte endereçada àqueles que já creem em Cristo, no verdadeiro Cristo. Então, antes do verso 31, é falado sobre muitas vezes sobre os falsos cristos, porque os judeus ainda esperam pelo Messias, esperam pelo Cristo, mas ele já veio, e a igreja só existe porque crê em Cristo. Então, em resumo, né, os versos 4 ao 31 se relacionam aos judeus, né, e aqueles do verso 32 até o final se referem à igreja. Então, lá no verso 3 de Mateus 24, os discípulos fazem 3 perguntas ao Senhor. Então, o capítulo pode ser dividido como uma resposta do Senhor a cada uma dessas perguntas. Então, lá no verso 3, os discípulos perguntam, né? Nós vemos aqui que eles perguntam para Jesus sobre quando será, como será, né? Então, vamos ver essas perguntas. No Monte das Oliveiras, achavam-se Jesus assentado. Quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas. Que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Então, as 3 perguntas que foram feitas para Jesus são: quando sucederá essas coisas? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda? E a terceira pergunta: será o sinal da consumação dos séculos? Então, nós podemos dizer que as primeiras 2 perguntas estão relacionadas com os judeus, e a terceira pergunta se relaciona com a igreja. Então, as 3 perguntas foram essas: quando sucederá essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal da consumação dos séculos? Então, as primeiras 2 perguntas estão relacionadas com os judeus e a terceira com a igreja. Então, a primeira pergunta, né? Qual foi a resposta do Senhor Jesus para essa primeira pergunta? Então, os versos 4 ao 31 respondem essa pergunta e ainda não se cumpriram completamente. A pergunta foi: quando sucederá essas coisas? Então, a primeira coisa que Jesus responde, ele responde várias coisas para responder uma única pergunta. E a primeira coisa que Jesus responde, ele fala assim: olha, quando acontecerão, quando sucederão essas coisas? Jesus fala: olha, antes de acontecer tudo isso, e ele descreve várias coisas. E uma delas é a que está lá no verso 2 a 6. Então, lá no verso 4, o Senhor diz que: vede que ninguém vos engane. Então, muitos cristãos caem em erro, porque não prestam a devida atenção à profecia. Então, virão muitos enganadores. Então, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atentá-la, como
uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1:19. Então, o primeiro ponto no qual responde, né, Jesus responde com profecias, coisas que iriam acontecer, viriam muitos enganadores. Então, desde a época em que Cristo foi assunto aos céus, muitos têm aparecido se dizendo ser Cristo. Então, houve muitos falsos cristos, mas nenhum fez milagre. Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, guerras, fome e terremoto. Então, as guerras aqui se referem a todas as guerras que aconteceram nesses 2000 anos. Mas nos últimos dias, elas serão aumentadas, né, de forma grandiosa. Elas serão tipificadas, né, elas são tipificadas pelo cavalo vermelho, de Apocalipse 6, no verso 3 e 4. Então, o Senhor Jesus falou em Mateus 24 a respeito dos 4 cavaleiros, mesmo sem mencioná-los. Então, nós sabemos que lá em Apocalipse, né, as profecias, né, falam dos cavaleiros, dos 4 cavaleiros que viriam antes do fim. E, né, e nós podemos entender que esses cavaleiros já uma boa parte deles já se manifestou. Então, lá em Mateus 24, Jesus fala sobre o primeiro cavalo, que é o cavalo da guerra, o vermelho. Então o Senhor disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E este é o cavalo branco, que representa os falsos ensinos. Então o primeiro cavalo, nós falamos aqui, virão muitos falsos cristos, muitos virão em meu nome, muitos enganadores. E esse é o cavalo branco. Mas depois o Senhor acrescentou: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então esse é o cavaleiro vermelho, que simboliza a guerra. Lá no verso seguinte, o Senhor disse: porquanto se levantará nação contra nação, o reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, né? Lá no verso 7, na versão Revista Corrigida, a fome é a ação do terceiro cavaleiro, o preto, que representa fome e escassez. E por último, o Senhor menciona a pestilência. As pestes apontam para o cavalo amarelo, que simboliza a pestilência e a morte. Então, na sequência, Mateus 24 é exatamente a mesma sequência de Apocalipse 6. Se nós vamos ler, né, Apocalipse capítulo 6, para nós entendermos que estão falando, mostrando para nós, né, esses sinais, que o fim e a volta do nosso Senhor está próximo. Diz assim: e observei, no verso 1, quando um cavaleiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, falsos ensinamentos, e seu cavalo empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, que cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era o vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei diante de mim e estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi que parecia uma voz e os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. E quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chama-se Morte, e o Hades seguia de perto, e foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar a espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Amém? Então você vê que a sequência de Mateus 24 é exatamente a sequência, né, de Apocalipse 6. O terceiro aspecto no Jesus que responde, né, a primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? Então lá no verso 9 ao 13, a perseguição mencionada aqui se refere aos discípulos que no princípio eram todos judeus. Então
a igreja primeiramente foi formada por judeus. Eles foram mortos em todas as nações, para onde foram. Mas também se refere à perseguição que os judeus têm sofrido no decorrer nos últimos 2000 anos. Então parece que a profecia, né, de ter o amor esfriado deve ser aplicada apenas aos judeus e não à igreja de hoje. Então a perseverança para a salvação mencionada lá no verso 13 não se refere à salvação do inferno. Refere-se a antes da salvação, da tribulação e da qualificação para o reino. Então, lá no verso 10 e 13, certamente mostram a criação do ambiente apropriado para o surgimento do anticristo, né? Escandalizar, trair e odiar serão consequências da perseguição dos dias do anticristo, né? Que se levantará o maior dos falsos profetas, descritos lá em Apocalipse 13, no verso 11. O quarto aspecto, o quarto ponto no qual Jesus está ali respondendo a primeira pergunta, né, quando sucedem essas coisas, que o evangelho do reino será pregado. Então nos últimos dias o evangelho do reino será pregado. Então a ênfase do evangelho da graça está no perdão dos pecados, na redenção de Deus e na vida eterna que Cristo veio nos dar. Enquanto a ênfase do evangelho do reino está no governo celestial de Deus e na soberania e senhorio de Cristo. Amém? Então, na verdade, existe apenas um evangelho, como afirma o apóstolo Paulo lá em Gálatas, no verso 1 ao 6 e 8, no capítulo 1, do 6 ao 8. O que temos, né, são as ênfases distintas dentro do mesmo evangelho. O evangelho da graça enfatiza a questão dos pecados e da redenção, enquanto o evangelho do reino, que são o mesmo evangelho, é a ênfase, né, a enfatização, né, e a soberania do Senhor e do seu senhorio. Então parece que esse evangelho será pregado por crentes judeus, né? Se for assim, isso é uma referência dos 144 mil mencionados em Apocalipse 7. Então, de acordo com o Apocalipse 3:10, a grande tribulação virá sobre todos os que habitam sobre a terra. Portanto, é necessário que eles tenham uma oportunidade de escaparem dela, né, recebendo o Evangelho. O maior sinal da vitória do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino. Então, até aqui, o princípio das dores. E a grande tribulação acontece a partir do verso 15. E aqui do ponto, a grande tribulação. O abominável da desolação refere-se a um ídolo. Isso vai marcar o início da grande tribulação. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Mas no meio dos 7 anos, ele vai quebrar a aliança e dar início à grande tribulação, como é descrita lá em Daniel, capítulo 9, do verso 25 ao 27. E o capítulo 11, do 30 ao 31, e no capítulo 12, no verso 11. Então a grande tribulação termina com a volta do Senhor, lá no verso 29 de Mateus 25. Amém? E a sua duração será de 1260 dias, ou 3 anos e meio, como é escrito lá em Apocalipse 11, no verso 3, no 12 e 6. O anticristo e o falso profeta são descritos, né, lá em Apocalipse 13, 1, no 6 e 13, verso 11, até o 15. Então a abominação da desolação provavelmente será um ídolo com a própria imagem do anticristo sendo colocada dentro do templo. Daí concluímos que, né, o templo precisa ser reconstruído, porque a grande tribulação começa justamente quando eles é profanado. Então quando a abominação da desolação for colocada no santo lugar, os judeus precisarão fugir. Então lá no verso 16 ao 22, vemos que as circunstâncias dessa fuga. Então em Apocalipse 12, 17 diz que o anticristo perseguirá os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Isso se refere a judeus e cristãos que não forem arrebatados. Então essa profecia, né, é endereçada aos judeus. Se fosse para nós, estaríamos esperando pelo anticristo, em vez de esperar pelo Senhor. Você percebe? A igreja não espera pelo anticristo. A igreja anseia pelo noivo.
Ela não está esperando pelo o inimigo, mas sim pelo noivo. Você percebe, os vencedores esperam pelo noivo. Aqueles que esperam pelo noivo serão levados por ele. Amém? Então, quando o arrebatamento dos crentes vencedores acontecerá antes do verso 15, mas ainda haverá crentes sobre a terra. Então, no entanto, é preciso que se esclareça, que os crentes não vão sofrer a grande tribulação, pois essa é a manifestação da ira de Deus, e nós já fomos salvos da ira. Amém? Então estaremos não, na misericórdia. Quem não for arrebatado permanecerá, mas não sofrerá a ira de Deus, porque ela já foi aplacada em Cristo Jesus, onde ele morreu na cruz por nós. Então os crentes que estiverem aqui vão, na verdade, sofrer perseguição e a ira do diabo. Outro ponto, os falsos cristos e os falsos profetas. Então os judeus vão precisar ser avisados que o Cristo se manifestará nas nuvens do céu. Ninguém deverá acreditar que ele está no deserto ou no interior da casa. O verso 24, certamente, é uma advertência contra o falso profeta, descrito lá em Apocalipse 13, no verso 11 ao 15. Então, os cristãos não têm esse problema com os falsos cristos, mas os judeus ainda esperam pelo Messias, esperam pelo Cristo. Então, eles podem ser enganados pelo anticristo durante a grande tribulação. Eles devem saber que o Messias virá nas nuvens com grande poder e glória. No entanto, mesmo nós precisamos estar atentos, porque o Senhor menciona 4 vezes o problema dos falsos profetas. E isso indica o quão perigoso e grave será a situação do mundo naqueles dias. Então a volta do Senhor nos ares não será um evento secreto para os judeus. Como sabemos, a volta do Senhor tem 2 aspectos, um oculto e o outro às claras. No aspecto oculto ele vem como um ladrão para arrebatar os vencedores, enquanto que no aspecto aberto ele volta nas nuvens para todos que estiverem ali verem, para salvar os judeus. Então o verso 28 é bem misterioso. O cadáver é um corpo sem vida, que certamente simboliza os homens sem a vida de Deus, sem a vida de Cristo sobre a terra. Para Deus, não apenas cadáveres ambulantes. Pessoas que não têm a vida de Cristo e não têm a vida de Deus são apenas cadáveres ambulantes, enquanto nós somos corpo vivo de Cristo. A palavra traduzida como abutre é águia, lá no original grego. Então em Apocalipse 19, verso 17, as aves são um símbolo do juízo de Deus sobre a terra. Então os abutres aqui devem ter o mesmo significado. Amém? Então essa foi a primeira... Respondendo a primeira pergunta. Quando acontecerão essas coisas? Então Jesus fala, acontecerá isso. Virão falsos profetas. Não vou conseguir lembrar todos agora aqui numa ordem. Mas o abominável da desolação, onde colocará um ídolo no santo lugar. Muitas outras coisas. Então Jesus falou ali, voltando aqui, falsos ídolos, 5 pontos, a grande tribulação, esses tudo sinais, o evangelho do reino será pregado, perseguição e tribulação, tudo isso acontecerá. Tudo isso foi Jesus respondendo à primeira pergunta. Quando acontecerão essas coisas? Após tudo isso acontecer. Jesus está falando da volta dele. E para que a volta dele aconteça, todas essas profecias, elas têm que se cumprir. Algumas delas já se cumpriram e estão se cumprindo. Amém? A segunda pergunta foi: qual será o sinal da sua vinda? Então os versículos 29 a 31 responderam a segunda pergunta dos discípulos. Quais serão os sinais da segunda vinda? Primeiro sinal, o sinal do céu. Está lá no verso 29 ao 31. O segundo sinal, logo em seguida, a tribulação. E o terceiro sinal, Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, o primeiro sinal, o sinal do céu. Depois da tribulação, haverá sinais do céu. E só então o Senhor virá. Virá um sinal no céu do Filho do Homem. Não sabemos como será esse sinal, mas será algo inequívoco, ou seja, e sobrenatural, anunciando a vinda do Senhor.
esse sinal do sol escurecer e a lua não dar a sua claridade parece que vai acontecer duas vezes, no começo e no final da grande tribulação. Então, a Joel, capítulo 2, verso 31, diz claramente que isso acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por outro lado, o mesmo evento é descrito lá em Apocalipse 6, por ocasião do sexto selo. Nós sabemos que a grande tribulação é o conteúdo do sétimo selo. Então vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crino, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, enquanto se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis até, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todos os escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, primeiro sinal é o sinal dos céus, que as coisas vão acontecer. Lá no verso 29 responde o segundo ponto, fala quais são os sinais, que a volta do Senhor será depois da grande tribulação. E o terceiro sinal, né, que mostra a volta do Senhor, está lá em Lucas 21, verso 20 ao 24. Né, Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, a passagem de Lucas 21, do 20 ao 24, é uma passagem paralela e parece-nos que é um sinal que já se cumpriu, ou seja, o sinal do tempo dos gentios pisarem em Jerusalém. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, verso 24. Então, até o verso 31, né? Tudo se refere aos judeus, mas a partir do verso 32, tudo se refere à igreja. Né? O primeiro ponto lá, a figueira representa Israel. Falando da terceira, já voltando, a terceira pergunta, né, dos discípulos para Jesus. A primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? Aí Jesus fala 6 pontos, né, até que tudo isso aconteça. Virão falsos profetas, né, falando em meu nome, grande tribulação, e aí por diante. Quais serão os sinais? Né, o sinal do céu, o sinal da figueira, né, o sinal dos gentios pisando sobre a tribulação. E a terceira pergunta, o qual Jesus responde até lá no verso 31, quando será o sinal da consumação dos séculos? Então até o verso 31 tudo se refere aos judeus, mas lá em diante do 32 se refere à igreja. Então a figueira, primeira resposta, primeiro ponto da resposta da terceira pergunta dos discípulos, né, fala a figueira que representa Israel. Então podemos dizer que os gentios pisarão Jerusalém até se completarem os tempos, né? Então precisamos olhar para Israel, pois Israel é a figueira, que sinaliza a mudança dos tempos. O inverno significa o tempo de sequidão e tribulação. Foram quase 2000 anos de um longo inverno, mas agora vemos os brotos e as folhas. Então, né, essa geração não passará. A expressão essa geração pode significar que a figueira florescerá durante o período de uma geração, ou seja, 40 anos, segundo o costume judeu. Então, pode ainda significar que aquela geração, né, viria já em seus dias e o cumprimento de algumas profecias, como a destruição de Jerusalém e do templo. Não pode ainda ser que o sentido da palavra geração aqui seja mesmo que lá em Mateus 11:16 ou 12:39, né, ou Provérbios 30:11, e não de acordo com Mateus 11:17.
Então isso significa que a condição da geração em relação a Cristo não mudará até que ele venha. Então, particularmente, né, como pensando, como assim, entendendo que uma geração antes de Cristo, uma geração após a vinda de Cristo, olhando nessa ótica que fazemos parte dessa mesma geração, ou seja, dispensação de Cristo manifestado, entende? E uma geração passa quando Cristo voltar. Então, particularmente creio que o Senhor está se referindo à geração que verá a figueira com as folhas brotando, ou seja, é essa aqui também, olhando para essa interpretação, que é essa geração, nossa geração, que está vendo o florescer da figueira, o florescer de Israel. Como disse, Israel foi estabelecido novamente como povo, como nação, em 1948. Em 1967, após uma guerra com outros países ali que cercavam Israel, eles reconquistaram Jerusalém. E a partir disso, né, você vê cada vez mais florescer. É um país minúsculo, mas com uma tecnologia avançada, com riqueza avançada. Por quê? Porque o Senhor é com eles. Então pode-se, e eu creio que também seja, essa geração no qual está vivendo o florescer, está vendo o florescer da figueira. De qualquer forma, todos os sentidos acima devem estar corretos, né? Se vamos olhar, todos vão canalizar e mostrar a mesma coisa. E contribuem para a compreensão desse texto. Então podemos entender, né, que o paralelo entre os dias de Noé e os últimos dias da seguinte maneira, né? O terceiro ponto, e aí entra o terceiro ponto para a terceira pergunta, né? Que serão como nos dias de Noé. Então a condição humana será como nos dias de Noé. Viveu em função do prazer e do dinheiro. Como Noé e sua família foram preservados, os santos serão guardados naqueles dias. Na verdade, Noé passou pelo dilúvio, mas foi guardado pela árvore. Então o dilúvio destruiu a todos, exceto Noé e sua família. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio. No arrebatamento, provavelmente será um fator, né, que desencadeará a grande tribulação. Então o fator principal será o abominável da desolação sendo colocado no lugar santo. E o arrebatamento, quarto aspecto da terceira pergunta, fala o arrebatamento antes da vinda. Por causa do verso 42, fica claro que esse texto se refere a crentes, pois a exortação são para, né, falando das virgens, falando dos servos prudentes ou não, dos talentos. A exortação fala de crentes, pessoas que têm o Senhor. O texto diz que não sabemos a que hora viria o nosso Senhor. O Senhor não é o Senhor dos incrédulos e nem manda incrédulos vigiarem. Esse texto, portanto, se refere a pessoas convertidas. Então, a questão do arrebatamento é colocada de maneira simples, né? Ambos estarão trabalhando. Um será tomado e deixado o outro. Não precisamos, né, nos tornar monges para sermos arrebatados. Podemos trabalhar de maneira normal em nosso dia a dia. Você vê, o texto fala, um estará trabalhando, dois estarão trabalhando, um ficará e o outro será levado. Então, o que diferencia os dois irmãos é a questão da maturidade. Os crentes vencedores são aqueles que estão maduros e, portanto, prontos para serem colhidos. Né? Outro ponto, o arrebatamento será como um ladrão. A vinda do Senhor tem dois aspectos, o oculto e o outro às claras. O aspecto oculto é o arrebatamento, a respeito do qual a palavra de Deus diz que será como um ladrão. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, mas ele vem. E sobre o arrebatamento não existem muitos sinais, e por isso somos exortados a vigiar. Ninguém espera pelo ladrão, por isso temos que vigiar. Assim será o arrebatamento, por isso temos que vigiar. E o segundo aspecto é as claras, é a volta do Senhor, né, propriamente dita, que acontecerá depois de uma série de sinais, né, a vinda do anticristo, a grande tribulação, a marca da besta, o falso profeta, o sol se escurecerá, a lua será como sangue. Quando esses sinais acontecerem, o Senhor virá
nas nuvens. Amém? Então, finalizando essa matéria, nós temos que estar preparados. O que é estar preparados? É estar envolvido, é estar trabalhando, ou seja, sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor nos coloca. Da mesma forma, quando uma família, olhando no aspecto natural, é o ambiente aonde uma criança nasce, e ali a família é o local onde ela é trabalhada, né? Ela recebe alimento, ela recebe disciplina, ela recebe ensino, ela é inspirada, ela é exortada para se tornar alguém maduro, como homem ou mulher. Da mesma forma, Deus coloca-nos numa família. A nossa célula, a nossa igreja, esse ambiente é a família que Deus nos inseriu para recebermos alimento, para sermos exaltados, para sermos inspirados, para crescermos e estarmos envolvidos. Um crente que não se envolve com a igreja, é só um espectador, é um crente que desistiu do crescimento. É um crente que abandonou o crescimento. E aí, é um crente que não chegará à estatura do varão perfeito. Não está vigiando. Então, quando um crente cruza os braços, não se envolve, não busca mais, esse crente tem uma grande probabilidade, se ele estiver no momento do arrebatamento, dele ficar e passar pela todas essas coisas abomináveis que nós vimos aqui nesses dias. Então, vigie. Amém? E dando início à nossa última matéria, nesse nosso curso de maturidade, nós vamos falar sobre a visão dos vencedores. Amém? Então hoje nós vamos falar, completando, sobre herança e recompensa. Então, pode parecer que existe contradição quando nós falamos da graça e recompensa. Então temos ensinado muitos anos que a salvação é dom de Deus e que todo aquele que nele crê. Mas a recompensa é apenas para o vencedor. Então, uma diferença. A salvação é dom de Deus, mas é herança. Mas a recompensa é apenas para o vencedor. Então, herança, ela é recebida por se tornar filho. Se eu creio em Jesus, eu já sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Mas recompensa é para o vencedor. Então, isso é uma verdade. Mas muitos presumem que as nossas obras são feitas na nossa força ou habilidade. Isso é um grande engano. Nós temos que entender que tudo procede de Deus. Então, nós só podemos fazer algo para Deus se Deus assim nos capacitar, ou seja, tudo vem dele. Então, no final, o vencedor é aquele que manifesta as obras como frutos da experiência da graça de Deus na sua vida. Então, o vencedor é aquele que não recebe a graça em vão. No 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, o vencedor é aquele que não recebe a graça de Deus em vão. É aquele que não entende que tudo procede da graça de Deus. Aquele que não compreende que tudo vem de Deus não será um vencedor, não andará como um vencedor. Então ele não apenas recebe a graça, mas produz frutos por meio dessa graça. Em outras palavras, nós somente podemos ser vencedores pela graça de Deus. Então, todo crente recebeu graça. O problema é que em muitos a graça se tornou vã, ou seja, não resultou em frutos, não foi para frente. Então o apóstolo Paulo declara que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Todavia, não ele, mas a graça de Deus agindo na vida dele. Então ele era como uma sarça ardendo com o fogo de Deus, que não se consumia para alimentar o fogo. Então ele sabia que o fogo era Deus, e ele era a sarça que não era consumida. Mas ele sabia que a glória estava no fogo, e não nele. Então muitos pensam que a graça anula a recompensa. Mas isso não é verdade. Todos nós recebemos graça sobre graça.
mas alguns tornam essa graça em algo infrutífero, algo que não produz fruto. Então aqueles que recebem a graça, né, e demonstram a graça recebida com fruto serão recompensados no final. Amém? Então tudo vem da graça. E o vencedor é aquele que não torna vã a graça que recebeu. Outro aspecto do vencedor é aquele que procura agradar a Deus. Então 2 Coríntios capítulo 5, verso 9 diz: e por isso também que vos esforçamos, que presentes quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus ama a todos. Por você ser filho, você é filho amado. Mas Deus tem prazer em alguns. Há crentes a quem Deus valoriza mais do que outros. Por quê? Porque esses procuram agradar o Senhor. Ainda que Ele ame todos, há crentes que Deus se agrada dele. Então, dependendo da maneira que essa pessoa está vivendo. Então não podemos fazer nada para Deus nos amar mais do que Ele já nos ama. Então não há o que eu faça que faça Deus me amar mais. No entanto, nós somos responsáveis pelo quanto Deus está satisfeito com a minha vida. Satisfeito comigo. Então precisamos agradar a Deus. Porque o dia Ele irá nos julgar. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para recebermos ou não a recompensa. É você imaginar. Imagine uma pessoa muito rica. Muito rica. Esse homem muito rico, ele tem 2 filhos, que ama com toda a sua vida. Mas no final da sua vida, ele precisa entregar tudo que ele tem, ou, imagina, a empresa que ele tem, o sustento da família, foi tudo aquela empresa, ele precisa deixar um responsável. Quem será? Imagina que esses 2 filhos, um seja alguém que procura que procura conhecer o pai, saber como o pai lida com as coisas, para aprender como cuidar das coisas e envolvido ali com aquela empresa, né? Gastando sua vida junto com o pai. O outro filho gastando, só pensando nos lucros que a empresa traz. No final da vida, com quem você acha que o pai vai deixar a empresa? Ele vai deixar com aquele que conheceu, foi responsável, que se tornou maduro. Até para cuidar do outro. Então, da mesma forma, o vencedor é aquele que cresceu, foi maduro, tudo pela graça. Então, lá em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? O vencedor também é aquele que procura receber a recompensa. Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então Deus tem prazer quando somos motivados pela recompensa que Ele nos oferece. A diferença entre o crente vencedor e o derrotado é que o vencedor recebe a recompensa. E a recompensa é simplesmente porque a graça de Deus na sua vida não foi em vão. Então devemos pensar que a recompensa será apenas no céu. Pedro perguntou para Jesus o que ele receberia por ter deixado tudo e seguido o Senhor. Evidentemente, a recompensa é somente para aquilo que renunciamos por causa dele e por causa do Evangelho. Então Pedro perguntou a Jesus: você certamente, todos que deixam pai, mãe, coisas por mim, em meu nome, receberão ainda nesse tempo, nesta vida, 100 vezes mais. Se dissermos, ou se distribuirmos nossos bens motivados por amor, isso certamente nos aproveitará. Temos um coração generoso, certamente Deus nos recompensará. Então você percebe que a motivação é a graça e o meio é o amor. Quem ama, então, semeia. Então, olhando nesse sentido, né, a questão
o dízimo. Na lei era algo obrigatório. Mas olhando no tempo da graça, será que ainda o dízimo vale? Sabendo que Deus já me ama, você percebe? Há uma única coisa que Deus vamos dizer, olhar assim, Deus mantém as nossas vidas, Deus nos sustenta, mas com um propósito. Qual o propósito? De abençoar a igreja. Então, preste atenção, quando você entende isso, que Deus muitas vezes quer usar você para abençoar a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando prédio, não estou falando um pouco número de pessoas, estou falando no corpo de Cristo. O irmão que está ao seu lado, a sua família, a sua casa. Quando você tem esse coração abençoador e você semeia, certamente você se torna um depósito onde Deus vai colocar os recursos para abençoar. Você pensa, Deus quer abençoar as pessoas que estão perto de você. Se você é a pessoa que se tornou depósito, quem será o mais abençoado? Então, nenhum princípio, né, bíblico seja tão deturpado como o princípio da semeadura e colheita. Entenda? Semeie com a motivação certa, que você será um celeiro de boas dádivas de Deus. Um outro aspecto, o vencedor recebe a herança e a recompensa. Então a herança que recebemos inteiramente pela graça, pela única razão de sermos filhos do Pai. A herança não depende de sermos filhos, mas a recompensa, por outro lado, depende das nossas obras. Então algumas vezes a herança e a recompensa vão se misturar. Lá no Salmo 127, por exemplo, diz que os filhos são herança do Senhor e também uma recompensa. Então, como conciliar os dois conceitos? Então, todo homem de Deus na Bíblia foi motivado pela recompensa. Davi foi um deles. Davi não hesitou em obedecer seu pai. Por causa de um simples passo de obediência, ele foi conduzido ao trono. Recompensa. A primeira menção de recompensa foi logo depois de Abraão encontrar Melquisedeque, lá em Gênesis 15. Então, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Então, no final, precisamos estar cientes de que o próprio Senhor é a nossa recompensa. E o que precisamos fazer para desfrutarmos dessa recompensa? Precisamos apenas crer. Crer. Então, não tornar a graça que recebemos vã, mas ela produzir frutos na nossa vida. Abraão creu, por isso seu galardão foi tão grande. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Que você seja cheio de fé, cheio de unção, para entender que nós estamos vivendo, por mais que lá fora, por mais que no mundo há um tempo de crise e de luta, nós temos um Pai que é galardoador daqueles que o buscam. Você pode buscar o Senhor, porque Ele tem recompensas para você. Ele guarda a sua vida, Ele é por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.